Irmãos, a nossa mensagem de hoje está baseada em João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16. Mesmo assentados, vamos acompanhar com reverência a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. E depois o coral vai cantar mais um hino. João, capítulo 16, de 1 a 14. Diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos.
Muito bem. Vocês ganharam um reforço aí, hein, Tânia? Por isso que o coral está mais bonito, viu, Samir? Deus abençoe. A Tânia tem uma voz linda, maravilhosa. Irmãos, eu escolhi esse texto nessa noite por algumas razões. Esse texto fala sobre o Espírito Santo. E as razões são as seguintes. A primeira delas é porque alguém disse certa vez que a igreja presbiteriana não fala sobre o Espírito Santo. E essa é uma injustiça muito grande. Nós não falamos sobre o Espírito Santo de forma errada, falamos de forma certa. E recentemente nós tivemos um congresso, participamos lá e o tema foi o Espírito Santo. Segunda razão, isso me faz pensar naquilo que aconteceu na época da Reforma Protestante. Porque nós achamos que a Reforma Protestante foi um combate à tradição da igreja que engessava a palavra de Deus. Mas a Reforma Protestante, ela combateu aqueles que eram chamados de entusiastas. Foram pessoas, nos dias de Calvino, Lutero e tantos outros reformadores, que transformaram o Espírito Santo numa força, independentemente da palavra. E eles pregavam que o Espírito Santo produzia novas revelações à margem da palavra de Deus. E é impressionante que parece que eu estou falando de coisas do nosso tempo. E a terceira razão é mais pessoal. Semana passada eu estive na igreja presbiteriana de Nepomuceno, que é pertinho de Lavras, e fui visitar, alguns dias eu fui lá na casa da Zélia, fui conversar com ela. E no último dia eu estava ali perto dela com os 2 netos, a namorada do neto, mais algumas pessoas que estavam ali. E aí, num determinado momento, ela olhou para um dos netos, eu não vou falar o nome dele, porque eles podem estar me assistindo lá na internet. E ela disse assim: meu neto, eu estou partindo. Receba o Espírito Santo e firme a sua fé em Cristo. E ela está muito impressionada com o Espírito Santo. E ela disse assim para mim: o Espírito Santo veio me visitar. O Espírito Santo está aqui comigo. E eu falei assim: toda certeza. E ela disse: mas eu não sei exatamente o que ele falou para mim. Eu falei assim: não tem importância. Ele fala pela palavra. E ele permitiu que você sentisse a presença dele, porque ele é consolador. Pensando nessas 3 razões, eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse texto. São palavras finais de Jesus. Mas vamos analisar um pouquinho o contexto, irmãos. Eu chamo esse texto de testamento final de Jesus para os discípulos. Ele está para partir, e é o último sermão, o último discurso dele, que está aqui em alguns capítulos do Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, 17. Todos esses capítulos fazem parte desse discurso final de Jesus para os seus discípulos. O texto diz que eles estavam reunidos no cenáculo. E lá nessa reunião do cenáculo, algumas coisas importantes acontecem. Primeiro, a última ceia, ou a última Páscoa é celebrada. Jesus institui a ceia e há um momento de despedida. Ali, naquele lugar, no cenáculo, Jesus lava os pés aos discípulos, um a um. Também naquele lugar, o traidor foi indicado. Judas Iscariotes foi
apontado ali naquele instante pelo Senhor Jesus. Também ali no cenáculo, Jesus orou pelos discípulos, a conhecida oração sacerdotal. E também palavras de despedidas foram ditas ali no cenáculo, nesse momento final de Jesus com os discípulos. E há um destaque especial aqui no capítulo 16, para a missão do Consolador. Ele já havia falado no capítulo 14 sobre o Consolador, mas agora ele volta e ele dá um destaque especial para a missão do Consolador. No capítulo 14, ele diz que o Consolador seria enviado como resposta à oração dele. Eu rogarei o Pai, de Jesus, e ele vos enviará o outro Consolador. Ele haveria de ensinar os discípulos em todas as coisas. Está dito no capítulo 14, mas está dito aqui nesse capítulo 16 também. No capítulo 14, Jesus disse que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, lembraria os discípulos de todas as palavras de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus disse, por que os discípulos registraram, passaram para frente? Porque o Espírito da verdade, o Consolador, os lembrava constantemente de tudo aquilo que Jesus havia dito. E aí nós entramos nesse texto, que tem esse título aqui na nossa Bíblia, a missão do Consolador. E algumas verdades aqui que eu quero apontar, iniciais para todos nós. Era necessário que Jesus partisse, para que o Espírito fosse enviado. Está dito aqui no verso 7. Jesus diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. No verso 20, o versículo que nós não lemos, Jesus diz que aquela tristeza que havia se abatido sobre os discípulos, que se abateria sobre eles após a ausência de Cristo, seria convertida em alegria, por causa da presença do Espírito Santo. E aí nós temos um destaque especial que Jesus dá aqui nesse texto, para o papel do Espírito Santo. No verso 8, Jesus diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No verso 13, Jesus diz que ele vai guiar os crentes em toda a verdade. No verso 13, a segunda parte, Jesus diz que ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Também no verso 13, Jesus diz que ele anunciará o que há de vir. No verso 14, Jesus diz que ele vai glorificá-lo. O Espírito Santo vem para glorificar o Filho. Então nós temos aqui uma teologia da vinda do Consolador, uma descrição da obra do Espírito Santo, do papel dele e da ação dele na vida da igreja. E eu quero usar exatamente essa palavra, esse título que Jesus dá ao Espírito Santo, e usar como tema para a nossa mensagem nessa noite, o outro Consolador. E eu faço questão de usar o tema dessa forma, usando essa palavra, outro, e eu vou explicar depois por que eu a uso aqui nessa noite. O nosso tema dessa noite, então, é o outro Consolador. Qual que é o objetivo da mensagem? Primeiro, falar da relação do Espírito Santo com Cristo e a obra de Cristo. Segundo, procurar corrigir alguns equívocos sobre o papel do Espírito Santo. E terceiro, falar sobre a presença do Consolador na vida do crente. Esse é o nosso tema, então. O outro Consolador. Em primeiro lugar, à luz desse texto, eu quero falar sobre a relação do Espírito Santo com a pessoa de Jesus Cristo. É importante entender isso. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é simplesmente um poder. O Espírito Santo não é algo impessoal. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós comumente chamamos de a terceira pessoa da divindade. O próprio Deus.
que veio após a partida de Jesus, com uma missão específica, com um propósito definido, para realizar e continuar realizando a obra de Cristo. E aí nós vamos ver, então, em primeiro lugar, a relação do Espírito Santo com a pessoa de Cristo. E eu diria, então, à luz do texto, não só aqui de João 16, mas do capítulo 14 também, que o Espírito, em relação a Cristo, ele é outro consolador. E eu fiz questão de colocar a palavra para você entender. A palavra outro, que Jesus e que os apóstolos usam, é bom a gente lembrar que o Espírito Santo está lembrando os apóstolos depois da partida de Cristo para escrever aquilo que Jesus disse. Então, quando o apóstolo João escreve o seu evangelho e ele pega essa palavra e ele a coloca ali, existe um propósito, uma intenção clara de João em transmitir uma ideia. E a palavra que João usa é a palavra allos, no grego. E essa palavra allos significa outro, mas da mesma natureza. Há duas palavras gregas que são traduzidas para a palavra outro no português. Uma é a palavra héteros e a outra é a palavra allos. Héteros é outro de natureza diferente. Por exemplo, quando eu digo esse púlpito, esse móvel e esse outro objeto que é uma mesa, eu uso a palavra héteros. Mas quando eu falo essa cadeira e essa outra cadeira, eu uso a palavra allos. Ou seja, outro, mas da mesma natureza. Em outras palavras, quando João usa essa palavra aqui nesse texto, ele está dizendo que o Espírito Santo não é uma energia, não é um sopro, não é uma força, mas é uma pessoa igual a Cristo, da mesma natureza de Cristo, embora seja uma pessoa diferente. Em outras palavras, João está dizendo aqui para nós que o Espírito de Deus é o próprio Deus. Tem a mesma natureza de Jesus, o mesmo atributo de Jesus, a mesma honra que é devida a Cristo. E é interessante que se você pegar o verso 16 do capítulo 14 e o verso 18, você vai ver claramente que Jesus está dizendo isso. Primeiro ele diz que vai enviar outro Consolador. E depois no verso 18 ele diz, eu vou, mas volto. Ora, se ele vai estar no céu à direita de Deus e só vai voltar quando, no final dos tempos, esse voltar aqui traz a ideia de voltar através do Espírito. Porque o Espírito também é Deus presente entre nós. Essa é a relação do Espírito da verdade, do Consolador, com o Senhor Jesus. Ele é outro da mesma natureza, o Consolador. Segundo lugar, o texto vai dizer para nós, irmãos, que o Espírito Santo, ele toma o lugar de Cristo. Verso 7 do capítulo 16, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Claramente Jesus está dizendo que o Espírito Santo vem para assumir o seu lugar, tomar o lugar de Cristo. E veja bem o que eu estou dizendo aqui. O Espírito Santo vem não para criar um novo evangelho, mas para aplicar o evangelho de Jesus Cristo, para continuar a obra de Cristo, aplicando aquilo que Cristo fez aos corações, às vidas das pessoas. Eu diria também que o Espírito Santo toma o lugar de Cristo, não para criar o seu ministério particular, mas para capacitar a igreja, para glorificar a Deus e testemunhar do Filho. Essa é a missão do Espírito Santo, tomar o lugar de Cristo, continuar a obra de Cristo, não para inventar outro evangelho, mas para testemunhar daquilo que o próprio Jesus fez. Em terceiro lugar, o Espírito Santo amplia o ministério de Cristo e exalta Cristo. Olha o verso 14. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que Jesus está dizendo aqui? Que o papel do Espírito Santo é ampliar o que Jesus começou a fazer, ou que ele fez, realizando totalmente na cruz o sacrifício, mas no sentido de aplicar. E não somente isso, mas de glorificar o próprio Jesus. Ou seja, o Espírito Santo amplia o ministério de Cristo, não no sentido de que o ministério de Cristo fosse algo frágil, sem alcance, ou sem efetivamente real e verdadeiro, ter sido efetivamente real e verdadeiro, mas no sentido de alcance. Ou seja, o Espírito Santo pega o que Cristo fez completamente, definitivamente, e ele aplica de forma extensiva a multidões espalhadas em todos os lugares do mundo. Para ficar mais claro, o Espírito Santo amplia, não no sentido da eficácia do que Cristo fez, mas em seu poder de atravessar fronteiras. Lembra de Atos 1:8? Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele não aperfeiçoa o trabalho de Cristo, porque Cristo fez tudo completo, mas ele pega aquilo que Cristo fez e ele espalha através da igreja por todo o mundo. Ele amplia nesse sentido. Coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito, o Consolador, é outro igual. É aquele que veio para aplicar o que Cristo fez, não para substituir, não para criar outro evangelho, mas para colocar no coração de multidões o evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, a relação do Espírito Santo com a obra de Cristo. Esse texto fala sobre isso também. Eu quero deixar isso muito claro para os irmãos. João diz aqui, ou o próprio Jesus diz através de João, que o Espírito Santo tem uma tríplice missão no mundo. Está dito aqui no verso 8 até o verso 11. Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo vem para fazer algo que Cristo fez. O Espírito Santo vem, na verdade, para aplicar aquilo que Cristo já fez. Tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer tem a ver com aquilo que Cristo já fez. Em primeiro lugar, Jesus diz que ele vem para convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque o mundo não crê em Jesus. O pecado fundamental é não crer em Cristo. É a rejeição a Cristo. E é por isso que no verso 9, o texto diz isso. Do pecado, porque não crê em mim. As pessoas não creem em Cristo, a não ser que o Espírito Santo venha, abra o entendimento, renove o coração, lhe dê um novo coração, abra a mente. Mas o Espírito Santo não está criando um ministério diferente. Ele não está falando de algo extraordinário que não está nos evangelhos. O Espírito Santo está convencendo as pessoas do pecado, porque elas não creem em Jesus. Essa é a essência, esse é o fundamento do pecado, vamos dizer assim, incredulidade. Em segundo lugar, o texto diz que ele vem para convencer o mundo da justiça. E mais uma vez Jesus aplica o ministério dele. No verso 10 ele diz assim: da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. O Espírito aplica a justiça imputada pela morte e a ressurreição de Cristo ao crente. Então o Espírito Santo convence o mundo da justiça porque Cristo morreu, ressuscitou e está no céu. Porque Jesus venceu. Em terceiro lugar, o texto diz que ele vem para convencer o mundo do juízo. E mais uma vez está relacionado com a obra de Cristo, verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem que julgou Satanás? Jesus Cristo. Se você pegar Colossenses,
O texto diz que Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz e os expôs ao desprezo. Olha que coisa fantástica. O Espírito Santo, em relação à obra de Cristo, ele convence as pessoas do pecado, porque as pessoas não creem em Jesus. Ele convence as pessoas da justiça, porque Jesus ressuscitou, está no céu. E ele convence as pessoas do juízo, porque Jesus já derrotou Satanás na cruz. O Espírito Santo, então, o que ele faz? Ele aplica a obra de Cristo. Em outras palavras, em simples palavras. Mas a segunda verdade que eu quero destacar é que o Espírito Santo também tem uma tríplice missão em relação ao crente. Jesus fala em relação ao mundo e agora a Bíblia vai dizer também sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente. E isso também tem a ver com Jesus. Por exemplo, o Espírito Santo ilumina os olhos do coração do crente, para que o crente entenda o Evangelho. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 2, 6 a 12, e é um texto muito mal compreendido. Porque Paulo está falando a respeito do Evangelho, Paulo fala sobre o mistério de Deus outrora oculto, e aí Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muita gente pega esse versículo e fala: está vendo, Paulo está falando do céu, há coisas que nós não vimos e que Deus está preparando para nós. Não. É verdade que tem muitas coisas que nós não vimos e que Deus está preparando, mas o versículo não diz isso. Porque logo em seguida, Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito que nos foi outorgado. Em outras palavras, o Espírito Santo abre a nossa mente para entendermos o Evangelho. Aquilo que estava oculto foi revelado na alma, no coração, na mente e na vida de cada um de nós. Em segundo lugar, o Espírito Santo na vida do crente, ele integra o crente na família da fé. É através do Espírito Santo que nós podemos dizer Abba, Pai, que nós temos intimidade com o Pai. Isso está dito tanto em Romanos como em Gálatas. Finalmente, o Espírito Santo, ele leva o crente a produzir o fruto do Espírito. A maior evidência de que alguém tem um Espírito de Deus é o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outras coisas que eu esqueci aqui. Fruto do Espírito, que o crente precisa manifestar. Só o Espírito pode fazer isso na vida do crente. Olha que coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. E vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso no final da mensagem. Então vimos a relação do Espírito com a pessoa de Jesus. Ele é outro, da mesma natureza, outro consolador. Vimos a relação do Espírito Santo com a obra de Jesus. Ele veio para aplicar a obra de Cristo no coração e converter as pessoas, dando-lhes um novo coração. E eu quero terminar falando sobre a relação do Espírito Santo com a palavra de Cristo. O texto diz, irmãos, que o Espírito Santo fala pelas Escrituras. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu acho isso aqui impressionante. O Espírito de Deus, o Consolador, ele não tem um ministério à parte da palavra. O que eu quero dizer com isso? Que todo movimento chamado do Espírito, que não prega a palavra, que não exalta a palavra, que não é dirigido pela palavra, não é do Espírito, é de qualquer outra coisa, menos do Espírito. O Espírito Santo fala pela palavra, fala pelas Escrituras.
Os reformadores combateram isso no século XVI, porque os entusiastas diziam que o Espírito Santo estava dando novas revelações. A igreja do século XXI prega isso. E há muitas igrejas que estão falando assim. Eu me lembro que uma vez eu estava lá na igreja presbiteriana de Formiga, eu era presidente do presbitério oeste de Minas na época, e estava acontecendo um movimento do Espírito lá naquela igreja. E nós fomos lá, eu fui ali como presidente do presbitério ver o que está acontecendo. E o presbítero disse assim para mim: pastor, lá na minha casa ontem foi uma bênção. O Espírito Santo gemeu. Eu fiquei pensando, o que é isso? Ele gemeu. Eu falei, você não saiu correndo? Tem gente que o gemido do Espírito Santo é isso. A igreja do Canadá, de Toronto, no Canadá, teve uma época que teve o movimento do Espírito. Sabe o que acontecia nessa igreja? Começou com o urro do Espírito. As pessoas urravam, igual leão. Depois passou ao movimento do pulo no Espírito. Em determinado momento do culto, as pessoas pulavam igual pipoca. Depois chegou o movimento do tombo no Espírito. Esse movimento chegou no Brasil também. O pastor soprava, a igreja caía. Depois chegou, não satisfeitos com isso, o vômito no Espírito. Estava acontecendo isso numa igreja chamada evangélica. Isso não é do Espírito. Não é. Não é. Porque o Espírito Santo, Jesus diz claramente, ele não fala de si mesmo. Ele fala a verdade daquilo que ele ouviu de Jesus e do Pai. Ele fala pelas Escrituras, em outras palavras. O Espírito Santo fala, ou foi dado à igreja, não para trazer novas revelações, irmãos. Não. Não existe isso. Isso é mania de líder que quer conduzir a igreja ao seu bel prazer. É mais fácil eu chegar aqui e falar assim, irmãos, o Espírito Santo me falou hoje de manhã. Vocês vão falar, nossa, o pastor é espiritual. Pregar a palavra é mais difícil, porque você pode conferir, você pode ver se está errado ou está certo. Dá mais trabalho. E o dia que eu chegar aqui e falar assim, pode me mandar para aquele lugar lá de cima, no Perlate ou outros lugares. Não estou batendo bem da cabeça. Ou os presbíteros, por favor, me mandem embora antes que seja tarde. Jamais farei isso, porque eu não quero trair o chamado que Deus tem, que é pregar a palavra. Segundo lugar, o Espírito Santo é reconhecido pela sua harmonia com as Escrituras Sagradas. Os reformadores diziam isso. Todo o movimento do Espírito é reconhecido pela fidelidade à palavra. Duas frases de dois reformadores. Quando o Espírito Santo fala pelas Escrituras, ele concorda consigo mesmo. A Bíblia é a imagem do Espírito, disse Calvino, conhecido como teólogo do Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo é reconhecido por sua harmonia com as Escrituras. Se alguma revelação foi dada e não condiz com a palavra de Deus, esses dias eu achei que era brincadeira, alguém me disse algo e eu assisti e ouvi. Uma irmãzinha teve uma revelação que ela precisava ter um filho com um homem casado. E essa revelação foi dada também para esse homem casado. Eu não vou falar que título ele tinha, não. E esse homem casado disse, é verdade, a Bíblia diz isso. Vai, toma a mulher do seu amigo e adultera. E aí o repórter disse, mas não está escrito adúltera aqui, pastor? Eu falei, é pastor. Revelação de Deus contra a palavra de Deus. Um dia uma pessoa chegou perto de mim, pastor, ore por mim, eu amo uma pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai me dar essa pessoa. E eu disse, mas por que não deu ainda? Ah, porque ele é casado, pastor. E eu falei assim, sai da minha frente, porque você está em pecado.
Deus não te dá algo que Ele diz que é pecado. Isso é tentar a Deus. É você pedir para Deus fazer aquilo que Ele diz que não faz. Isso é tentar a Deus. Tem muita gente que quer isso. Terceiro lugar, o Espírito Santo age soberanamente sobre as Escrituras. Ou seja, o Espírito Santo torna eficaz a palavra exposta nos corações dos que ouvem. Eu creio nisso. Mas a relação Espírito-palavra não é mágica, não é automática. O que eu quero dizer com isso? Que a eficácia da palavra depende da ação soberana do Espírito Santo. Vou explicar com uma ilustração. Teve um tempo lá no Seminário Católico de Lavras, que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Estava acontecendo isso lá no seminário. Muitas pessoas iam para lá. E tinha um padre que tinha o poder de enviar o Espírito Santo ali naquele lugar. E um dia o padre precisou viajar. E aí eles reuniram ali no seminário e o Espírito Santo não desceu. E eles pediram, e o Espírito Santo não desceu. Porque eles acham que descer do Espírito Santo é falar em línguas. E aí o padre então pegou o telefone, ligou para um dos seminaristas e disse: receba o Espírito Santo. E mandou pelo telefone o Espírito Santo. Eu não estou inventando, irmãos. É verdade isso. O pastor pode pregar, preparar o sermão, pregar a palavra, mas o Espírito Santo age soberanamente, onde quer, como quer e quando quer. Ele é como um vento que sopra assim. Por isso, alguns entendem, ouvem e se convertem. Porque a palavra não funciona automaticamente, mecanicamente. É o Espírito Santo que soberanamente age pela palavra. Ainda que o sermão tenha sido bem teológico hoje, eu espero que algumas dúvidas sejam tiradas. Quero lembrar, e eu quero aplicar também a mensagem dessa noite. Nosso tema, o outro Consolador. 3 divisões. A relação do Espírito Santo com a pessoa de Cristo, a relação do Espírito Santo com a obra de Cristo, e a relação do Espírito Santo com a palavra de Cristo. E agora eu quero deixar isso muito claro para todos nós aqui nessa noite. Primeiro, aplicação. Busque o poder do Espírito Santo, tendo mais de Cristo na sua vida. Pense nisso. Eu não sei se eu contei aqui, acho que sim. Eu estava de férias em julho, nós estávamos numa piscina de água quente, gostosa. E eu estava ali deitado, uma massagem gostosa daquela água aí, daquela hidromassagem. Estava sentado, aí veio um casal e ficou ali perto da gente. E eles começaram a conversar, bem prós, os dois. E o moço virou e falou assim: o senhor faz o quê? Eu falei: sou pastor. Eu pensei que ele ia ficar meio escandalizado, porque eu ali, pastor, na hidromassagem. E ele falou assim: oh, que bênção, pastor, que bênção, que igreja que o senhor é? Eu sou da igreja presbiteriana. Eu sou crente também, pastor. Eu sou lá de Piracicaba. Eu falei: opa, que Deus abençoe, né? O senhor já foi lá em Piracicaba, no Monte Santo? Aí eu falei assim: mas eu não sabia que em Piracicaba tinha Monte Santo. Eu sei que tem o rio de Piracicaba, mas o monte de Piracicaba eu não sei. Eu falei: pois é, pastor, lá tem um Monte Santo. As pessoas sobem no monte, ficam cheios do Espírito Santo e rolam lá para baixo. Depois sobem sem nenhum arranhão. Eu falei assim: eu não quero ficar cheio do Espírito Santo para rolar morro. Eu fiquei até sem palavras, viu, irmãos? Eu falei: fala o quê? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Busque o poder do Espírito. Por favor, não vá lá em Piracicaba, viu? Busque o poder do Espírito Santo, tendo mais de Cristo na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele glorifica Cristo. A obra do Espírito Santo é apontar para Jesus. Quando Jesus não é engrandecido, exaltado, o Espírito Santo não está presente ali. Segundo lugar,
Procure desenvolver as marcas do Espírito na sua vida. Quais são as marcas? Apego ao Evangelho, firmeza em Jesus Cristo e santificação na vida. Essas são as marcas. Terceiro lugar, procure se encher do Espírito Santo, amando a sua palavra e obedecendo a palavra de Cristo em tudo na sua vida. E aí você vai estar cheio do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos uma igreja do Espírito Santo, mas com a teologia certa, bíblica, do ensino de Jesus, claro, aqui nesse texto. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Pai bondoso, querido nosso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que esclarece a nossa mente, e que dá um norte para a nossa doutrina, que a gente possa firmar, ó Pai, a nossa vida, o nosso conhecimento na Tua revelação. Muito obrigado, porque nós não estamos órfãos, porque o Espírito, o outro Consolador, vive e mora na sua igreja, capacita a sua igreja para testemunhar do seu nome e glorificar o teu Filho. Obrigado pelo Espírito Consolador, que nos conforta na hora da dor, que nos faz perceber o quanto tu nos amas em Cristo Jesus, porque Ele nos leva a clamar, Abba, Pai. Obrigado pelo Espírito da verdade, que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento para encontrar nas Escrituras o verdadeiro caminho, a lâmpada que nós precisamos para os nossos pés. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo da verdade, porque sabemos, ó Deus, que Ele nos capacita a viver uma vida mais bonita para Ti, produzindo em nós o fruto do Espírito, que nós cristãos, nascidos de novo, regenerados por esse mesmo Espírito, possamos viver, ó Pai, cada dia mais, glorificando o Teu nome e buscando, ó Deus, não a embriaguez do mundo e das coisas do mundo, mas estarmos cheios da Tua presença, do Teu santo e bendito Espírito. Nós Te glorificamos, Pai, Filho e Espírito Santo, e oramos agora em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a companhia, as consolações do Santo Espírito da promessa, sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço